Conflito Esperança. Como anda estranho o mundo em que vivemos. Guerras e conflito entre nações. Catástrofes cada vez mais frequentes. Por que tanta violência? Aumenta a miséria, a fome e a dor. Por onde anda a esperança? Crises econômicas, existenciais e conjugais. Cada vez mais dúvida no olhar e mais incerteza no amanhã. O mundo está envolvido no conflito entre o bem e o mal. É hora de dar resposta e esperança à humanidade. O Grande Conflito. Editado em mais de 197 países, com mais de 10 milhões de exemplares vendidos, sua explicação para os acontecimentos da história humana tem mudado milhares de vidas em todo o mundo. Meu nome é Alexandre de Almeida Queiroz, eu sou adventista do sétimo dia há quase 17 anos e também eu fui alcançado pelo livro Grande Conflito. Alexandre, que não é de Alexandria, mas é o Alexandre, o grande missionário, apaixonado pela família, por salvar vidas. Não é um esquentador de banco, não, mas aquele que aquece os corações de pessoas dispostas à mudança de vida. E ele confirma tudo isso. Agora em dezembro farão 17 anos. 17 anos que eu estou na igreja. E ao longo de todo esse tempo, durante muito tempo, eu fui o único adventista da família. Mas eu casei com uma esposa adventista e hoje tenho uma família adventista, tenho filhos adventistas. E o nosso objetivo maior é pregar a palavra de Deus através de estudos bíblicos, é também nos dedicarmos à obra do Senhor, na organização e execução da casa dele. Hoje eu sou um primeiro ancião de igreja, já fui diretor, fui diácono, já participei de corais, já estive envolvido em praticamente quase todos os ministérios da igreja e nós trabalhamos e almejamos o céu. Tanto eu, minha esposa, como os nossos filhos. E posteriormente também as pessoas aos quais nós temos a capacidade de alguma forma, influenciarmos positivamente para também ter o mesmo objetivo, que é o maior de todos, que é o objetivo celestial. Te convido, amado ouvinte, para uma viagem de 2.859 quilômetros até chegarmos a Altamira, no oeste do Pará. E lá que vamos conhecer o nosso personagem de hoje, Alexandre. Conta pra gente, antes de se tornar adventista, você já tinha alguma religião ou algum interesse em fazer parte de alguma igreja? Então, eu como um católico nato, eu fui batizado quando eu era criança. E nós precisamos vir morar em Altamira. E nesse vir morar em Altamira eu tive contato com um colégio adventista. Então, o primeiro contato com as escrituras sagradas foi nesse momento. E posteriormente eu precisei, depois da adolescência, surgiram dúvidas e eu estava envolvido com a Igreja Católica, tinha feito primeira comunhão, procissões, quermesses, outras coisas ligadas à igreja também participava ativamente, então era um católico praticante. Legal, praticante e sempre envolvido nas coisas de Deus. Agora indo ao ponto que mais nos deixou curiosos. Como foi esse momento em que você achou o livro no lixo? Foi assim, meu amigo, eu tinha perguntas que eu não conseguia respostas. Por exemplo, por que as pessoas boas sofrem? Eu não sabia por quê. Eu não entendia, procurava ler e não compreendia. Outro ponto, sobre a história dos pioneiros também. Não tinha um conhecimento primoroso, saber como aconteceu o processo de reforma da igreja protestante. E por fim, a pergunta mais importante que me intrigou durante muito tempo foi a questão de por que Deus, sendo todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, não destruiu Lúcifer no céu? E aí, meu amigo, eu de fato fiquei muito angustiado com essas perguntas e também aquela pergunta que todo cristão, toda pessoa que quer se salvar faz. O que eu preciso fazer para ser salvo? Nessa pergunta assim, o que eu preciso fazer para adquirir a salvação,
eu tive a oportunidade e abracei, recebi estudos bíblicos em 2004 e fiquei nesse vale da indecisão. E agora? O que eu faço? Recebi estudos bíblicos, mas ainda fiquei indeciso, ainda fiquei preocupado, ainda fiquei pensando nas coisas que eu poderia perder e esqueci de pensar nas coisas que eu viria a ganhar, né? Como ganhei muitas coisas com Deus. Então, uma bela manhã de um domingo, acordei bem cedo e, como o quintal da minha casa, casa dos meus pais, era muito grande, eu vi um objeto lá distante, longe, e pulei a muretinha e fui lá e busquei e peguei o livro. E aí na capa estava escrito O Grande Conflito. Isso foi especificamente em agosto de 2005. E eu estava com uma viagem marcada para Belém para fazer uma pós-graduação. Nesse tempo, as pós-graduações todas eram presenciais, porque a internet não era como é hoje. Então, nesse ponto, eu precisei viajar e não sei por qual motivo, na verdade, hoje sei espiritualmente, eu levei esse livro comigo e comecei a ler, né? E lá eu conheci a história dos reformadores, a história de John Wycliffe, João Rus, Jerônimo de Praga. Então, assim, vários reformadores ali me chamaram a atenção no contexto em que eles viveram e o procedimento que eles tiveram quanto à igreja. E fiquei a pensar, né? Então, nesse ponto eu achei o livro, né? Então, aquela música do pastor Fernando Iglesias, né? Jogaram fora um livro, achei e o li. É essa a minha história. Achei o livro, li. Jesus tocou seu coração e por isso estás aqui. Estás aqui contando essa história linda de um encontro real e transformador. Vamos finalizar com uma última pergunta ao Alexandre. Vimos através de sua história que a distribuição dessa obra por meio do Impacto Esperança pode sim ajudar a transformar a vida de muita gente. O que você tem a nos dizer sobre isso? Bom, a igreja ela tem uma dinâmica muito primorosa a esse respeito e nós sabemos que esse livro ele tem a capacidade de fato, impactar a vida de outras pessoas, assim como fez com a minha vida. E eu creio que como nós tivemos acesso aos materiais, especificamente nos 10 dias de oração, tratando desses assuntos do próprio livro, a igreja foi renovada nesse sentido e nós teremos a possibilidade de entregarmos de forma organizada, de forma bem pontual, na mão da pessoa, na mão do cristão, na mão do leitor. E esse livro, sim, certamente fará a diferença, assim como fez na minha vida, para muitas pessoas. Este livro revela de forma extraordinária um futuro glorioso para a humanidade, como diz a própria escritora Ellen White. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer livro que eu tenha escrito, pois em O Grande Conflito, a última mensagem de advertência ao mundo é dada mais distintamente que em qualquer de meus outros livros. O Grande Conflito. Seja um instrumento, entregue esse livro. E você que vai recebê-lo, boa leitura. Jackson França para o Impacto Esperança.